Ontem eu estava num ponto de ônibus e tinha muitos velhinhos. E aí um conversa com o outro: ai, você viu tal ônibus passar? Não, não vi. Você viu tal ônibus passar? Ai, passou. Aí eu perdi o ônibus. Acaba todos sentando e uma conversa leva a outra. Tinha como chama? Umas ciganas. E, porventura, parece que nesse local todos se espantaram. Porque na cidade grande a gente vê, eu já vi, muita gente vê, e eles são assim, não são sempre que eles estão ali, né? Eles passam. E aí, como a cidade é pequena, aí, vem falar para mim que quer ler minha mão. Eu falei, não, 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 não. A senhorinha falando. Aí todo mundo riu. Aí eu falei, é mesmo? Ela também falou para mim, e eu quase ia dizer a ela, mas como a gente temos que ter sim posicionamento, mas temos que ter também sabedoria, o momento certo. Como estava em bandos de mulheradas, e eu fiz só assim, mas a minha boca estava pronta para dizer: do meu futuro, quem sabe é Deus. E aí, no ponto, uma falava, uma vez, muito tempo atrás, elas me engabelaram e aí pediu meu brinco de ouro que eu tinha de ouro branco e eu dei. Eu falei, na cidade grande elas são atrevidas, elas pegam a mão das pessoas, mas aí a mulher falou, nada, meu futuro, quem lê a minha mão é Deus que lê. Eu falei, é Deus que sabe do nosso futuro, isso mesmo. Uma conversa levou a outra. E aí uma senhorinha passando para lá e para cá, e a gente já tinha visto, e eu já vi, e muitos já viram, e ela vai para lá, e ela vem para cá, e ela anda para lá, e ela anda para cá. E a mesma que disse que não vou dar minha mão, ela disse assim, ela pega o mesmo ônibus que eu, ela mora no mesmo lugar que eu. Ela era professora, sábia, letrada, tem uma casa linda, mas ela ficou assim porque o marido abandonou. Desde então ela ficou assim. Falei, ai, que triste. Aí todo mundo perguntou, e ela não tem filhos? Falou, tem, mas os filhos de hoje são assim. Não ligam para os pais. Não estão nem aí. Aí a outra disse, graças a Deus, os meus, cada um no seu quadrado, mas ligam todos os dias para mim. Todos os dias eles ligam para mim. Aí uma olhava para a outra. Aí essa que disse que aquela senhora que andava para lá e para cá, para lá e para cá, estava daquele jeito porque o marido havia desprezada e a rejeitou e foi embora com outra. Disse, o meu marido, nós vivemos 50 anos, aí ele ficou muito doente, faleceu. E se ele estivesse até hoje vivo, seria 60 anos. 60 anos casado, 60 anos de convivência. E eu tinha um único filho e Deus o levou. Aí ela começou a chorar. Aí todo mundo se comoveu. Aí eu disse, Deus sabe todas as coisas. Deus tem propósito para cada um de nós. Quem entende o trabalhar de Deus? Mas tudo que Ele faz, Ele sabe o que faz. A senhora não saberia como seria o futuro dele. E Deus, em sua palavra, Ele diz assim bem claro, o que eu faço hoje, tu não entendes, mas depois entenderás. Aí ela ficou meio consolada. Aí voltou de novo o papo dos filhos. Tem filhos que não estão nem aí.
Aí eu pensei comigo, será que esse único filho dela que ela chorou poderia dar para ela a alegria que tantas mães querem, que é o respeito, a presença dos filhos, pelo menos um oi. Como vai? Tudo bem? Liguei só para ver como tu estás. Dormiu bem? Acordou bem? Ah, que bom. Bom dia, boa noite, boa tarde. Quem sabe ele não faria isso e ela ficaria muito mais triste, como outras mulheres lá também disseram. Tem filhos que só Jesus. Quantas mães mendigam, né? A palavra é pesada, mendigar. A presença dos filhos, o respeito dos filhos, o diálogo dos filhos, o amor que já esfriou, porque hoje em cada canto, cada esquina a gente vê filhos rebeldes, malcriados, que não respeitam os pais. Os pais fazem tudo por eles e mesmo eles não estando mais na dependência dos seus pais, porque eles dizem, eu sou eu. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho... Minha família? Minha família é meu marido e minhas filhas. Minha família é eu e meus filhos. Tipo, taca na cara dos pais. Você não faz mais parte da minha família? Lamentável. E aí a conversa vai, a conversa vem, foi um desenrolar. E aí você vê pessoas carentes por falta de uma palavra amável dos filhos. E eles acham que estão certos. No decorrer da vida deles, é eles. Esquece que tem frutos dentro de casa e que eles estão dando maus exemplos e depois querem respeito. Como um dia uma criança, não vou dizer quem foi, e eu ouvindo ela indagando, não me respeita, não respeito mesmo. Quem quer respeito, dá respeito. Uma criança disse isso. Aí eu me perguntei, será que ela está falando isso da mãe? E hoje em dia, sabe-se lá se muitas crianças já não tacam na cara dos seus pais. Só que os filhos esquecem que lá no futuro, os próprios filhinhos deles podem fazer isso com eles. Hoje eles desprezam e amanhã poderão ser desprezados. Aprendamos isso. Eu não tenho minha mãe. Meu pai já se foi. Meu pai era duro, sabe? Mas ele sempre nos respeitou e a gente sempre respeitou ele. Uma vez eu fui dura com ele. Eu fui muito mal criada e dura. Mas eu pedi perdão para ele antes dele falecer. Tem gente que tem aquela coisa, mágoa dentro de si, nunca pediu perdão e não consegue pedir perdão. E isso é muito triste. Tem gente que seu pai já foi e a pessoa não chegou a pedir perdão para ele ou para sua mãe. Então é tempo de recomeçar, repensar como você tem agido com seus pais. Porque Deus e a palavra dele nos ensina que nós devemos respeitar os nossos pais. Devemos obedecer e honrar os nossos pais, para que nós tenhamos vida longa e abençoada. É a palavra de Deus. Mas muitos conhecem a palavra e não guardam no vosso coração, e nem usam essa palavra, e nem faz uso dessa palavra. E esquece que Deus está olhando tudo. A minha mãezinha, ela foi embora, eu tinha só 7 anos. Não sei se eu fiz maldade ou malcriação a ela. Mas eu queria ter minha mãezinha. Eu acho que eu não faria isso. Eu acho.